Não apunhala a quem já não tem vida. Perdoa o morto. Culpa o cadáver. Velho, tu e todos os outros se juntam para me atirar dados, como se não houvesse outro alvo no universo. Eu conheço muito bem os teus pássaros. Eles voam ao sabor dos seus interesses. Se eu lhes abrir meu cofre, voarão ao sabor dos meus também. Mas nada vai fazer com que eu dê sepultura ao traidor. Ofendes porque não temes punições. O que disse eu que não fosse verdade? E os meus conselhos são ouvidos pelo ócio. Todos sabem que a tribo dos profetas não resiste a um suborno. Todos sabem que a tribo e a raça dos tiranos só pensa em subornar. Esqueces de que falas a teu rei? Como posso esquecer? Se foi ouvindo os meus conselhos que conduziste Tebas, salvaste Tebas e subiste ao poder. És esperto, mas tens o prazer de proceder mal. Se é assim, me calo, pois o que sei não te traz alegria. Fala, lembra, porém, que não negocio as minhas decisões. Indignamente encerraste uma criatura viva em um túmulo e privaste de sepultura a um cadáver. Tu não tens o direito de assim proceder. Os deuses te espreitam e vais sofrer dos mesmos males que estás causando. Entes queridos pagarão o preço de tua tirania cega. Gemidos de homens e mulheres serão ouvidos no palácio.
figura que vocês estão vendo aqui, alguns amigos meus dizem que é um autorretrato. E aí nessa cabeça... Tá filmando já? Então volta, Zé. Relação entre duas linguagens, o universo codificado na palavra em relação ao universo codificado nas imagens. Afinal de contas, o que é que nós somos? Palavras ou imagens? Ei, você, acorda! Venha, não perca essa oportunidade. Quinta-feira. Tá? Tchau. Pois não. Boa tarde, seu padre. Oh, minha filha. Oh, seja bem-vinda à casa de Deus. Mais uma vez, né, seu padre? Ainda bem que tem isso aqui pra gente vir todo dia quase fazer a confissão aqui com o senhor, né? A casa de Deus está sempre aberta para todos. Amém. Fala. Diga o que você tem que dizer. Desabafe. Sou todo ouvidos. Sim. O selfie tem um forte caráter egóico, narcísico, no sentido de provar a sua própria existência. Tem uma coisa meio filosófica atrás, né? Eu existo, né? O nosso grande filósofo Descartes, né? Também conhecido como Cartesius, dizia: penso, logo existo. Bom, o livro dos Ciclonautas nasceu por volta de 1992 através de uma peça de teatro. Aqui fui solicitado montar junto com estudantes na Faculdade de Belas Artes, que estava comemorando 80 anos. E foi aí que surgiu, inclusive porque eu estava desenvolvendo uma pintura, e essa pintura mostra um Pantanal, né, onde tem uma figura solitária dentro de um ninho de serpentes, e consequentemente eu transportei, né, 50 ciclistas que se perdem durante um rally. E escrevi um roteiro. Os Ciclonautas originalmente foram fortemente influenciados por um escritor que eu gosto há muito tempo, leio há muito tempo, que é o Henry Miller. Então havia um certo questionamento de natureza social, político, ideológico, né?
Aí o espetáculo aconteceu, foi um sucesso, levei esse espetáculo para um projeto no Tendal da Lapa, onde poderiam se fazer peças experimentais, onde então eu ensaiei durante um mês, todos os finais de semana, com esse mesmo grupo que não queria mais deixar de ser ciclista ou ciclonauta. E aí um dos membros titulares da banca da minha livre docência falou: nossa, você conta muito bem histórias, você deveria escrever um livro e tal. Aí saí de lá com a ideia de que livro que eu vou escrever. E aí emergiu, né, do meu inconsciente o Ciclonauta. Só que numa outra versão, porque afinal de contas eu mudei muito, né? Então eu comecei a escrever à mão, praticamente eu fazia uma viagem diária entre Valinhos, que eu morava em Valinhos, e São Paulo, para lecionar em 2 universidades. E consequentemente nessa viagem, todos os dias praticamente às 5 horas da manhã, eu ficava completamente estimulado, né, a escrever à mão essa aventura, uma nova aventura, uma aventura que veio daquela, mas trabalhando com mais cuidado os personagens. Temos que conhecer essa dinâmica para disparar em fuga solitária, insuperável, para ir além dele e ser o vencedor. Os pés devem sintonizar com as mãos e os braços. Estes devem relaxar e flexionar ligeiramente para absorver com maior facilidade o impacto do solo. É preciso encontrar o ritmo certo, a pedalada de Ocã. E aí, tudo se revelará. O livro, ele entra em regiões que sempre eu senti necessidade de questionar, desde que pela primeira vez me vi diante de um professor de filosofia em que apresentava todas as grandes correntes e cada uma delas tinha o seu nexo dentro da sua própria estrutura interna de conceitos de uma determinada corrente, né, por exemplo, idealismo, né, dentro daquela própria corrente se explicava e eu ficava satisfeito. Mas na hora que eu pegava uma outra corrente na história da filosofia, na história do pensamento, aparecia uma outra completamente diferente, tão boa quanto em termos de argumentos. Então eu comecei a pensar o seguinte: afinal de contas, qual é a filosofia mais dentro da história da filosofia, da história do pensamento, qual é aquela que de alguma maneira corresponde à mais próxima dos fatos brutos, da própria chamada vulgarmente aqui de realidade, tá? Então, porque aqui no meu livro a palavra realidade também é uma ficção. Tanto é o livro, em verdade, é uma declaração de amor ao imaginário, que é a única coisa interessante no ser humano, do ponto de vista, mesmo que o ser humano está aprontando tantas com a natureza, as dimensões do imaginário, o homem cria situações, cria a si próprio. Um pouco na linha daquela ironia do Voltaire, né? Aquele filósofo francês bastante irônico, né? Que falava assim: se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Há uma indiferença do universo, o vazio. Então isso é uma outra coisa do livro. Além da guilhotina, além das hienas, além do portal dourado, além do grande caminho, além da bike dourada, tem o grande vazio. Que ele sempre é antecedido por um sentimento que vem lá dos existencialistas franceses, o Jean-Paul Sartre, que era a náusea, né? Um sentimento de náusea, que não necessariamente leva ao vômito, mas é anunciador da mudança percepto-cognitiva, um estado de mudança, que muitas vezes o corpo não acompanha. Muitos seres humanos enfrentam o grande vazio e não sobrevivem a ele. Você, por acaso, alguma vez já se viu diante do grande vazio? Você já teve uma náusea diante de uma situação insuportável que você não sabia como enfrentar? Você também é um ciclonauta? Você já se viu recordando
e sendo chamado de volta para Konark, a terra incógnita da sua mente. Aqui na Biblioteca Central da Unicamp, devido ao momento que nós estamos vivendo aqui, de um material, né, de publicações, de revistas, livros, né, do século XIX, né, para o século XX, também revistas do século XX. Então há um grande interesse na construção de uma memória, né, desse processo de vestimenta, né, da dimensão utilitária, né, do vestir do corpo humano, né, que vai progressivamente se desenvolvendo, né, dessa dimensão utilitária para uma dimensão estética, de uma dimensão de imagem, né, que é o que nós estamos vivendo agora no século XX. Então, a importância dessa exposição, ela é esse caráter retroativo, retrospectivo, né, inclusive com belíssimos desenhos, ilustrações de época, abordando o vestir da época, que é o vestir do século XIX, na passagem do século XIX, aonde começa a se conscientizar a moda. A moda, o significado da palavra moda vem da ideia da palavra latina modus, né, a maneira de, né? Existem outros que dizem que etimologicamente vem da abreviação de M.D, que tem a ver com medir. Essa é uma outra especulação. A rigor, a moda tem a ver com estilo de vida, que vai de todas as dimensões possíveis desse estilo de vida. Os hábitos alimentares, a gestualidade, as palavras, o discurso, a arte e fundamentalmente a ideia do vestir, como nós nos vestimos de acordo com o modus operandi, o modus vivendi, a maneira de produzirmos condições concretas de vida e a maneira também de nós vivermos, a maneira como nós nos construímos como sociedade, ao nível da arquitetura, ao nível dos rituais, enfim, ao nível dos hábitos.
forma que está mudando a percepção. Isso muda o comportamento das pessoas. As pessoas se sentem obrigadas o tempo todo a dizer onde que elas estão. É como se elas quisessem confirmar a existência delas. Eu existo, estou aqui, estou em todo momento, estou sempre acompanhado. Tem uma também da solidão urbana, né? No episódio de hoje, você confere os melhores momentos do nosso convidado, o Bocara, que ele é professor da Unicamp, artista plástico e autor do livro Os Ciclonautas. O Bocara é um mestre em associar conhecimentos. Ele fala de antropologia, filosofia, sociologia, semiótica, cinema, artes plásticas, figurino e muito mais. Bora lá associar conhecimentos, Bocara? Nós estamos numa crise de uma vida mais rica. As pessoas estão se tornando muito bobas, muito medíocres. Elas não querem pensar, elas não querem... Nós sabemos isso, nós somos professores, nós trabalhamos com os alunos, novas gerações. Não estão muito interessados em grandes tramas. Eles não estão interessados em elaborar grandes tramas. Gostam de ver tramas que estão no cinema. Mas não gostam de elaborar tramas para a sua própria existência. E outra coisa que eu venho desenvolvendo é o teatro do dia a dia. Então, de repente, eu tenho um personagem que é um idoso, assim, muito bravo, assim, eu começo a ter uns ataques, fico bravo. Aí todo mundo presta atenção, então, para criar uma circunstância em que as pessoas comecem a se mover. Então, porque muitas vezes eu acho que nós estamos sendo anestesiados. A nossa grande câmara de gás agora é essa situação que nós estamos vivendo de alienação. Nós estamos sendo asfixiados pela alienação. Eu conheço muito bem os meus pássaros. Eles voam ao sabor dos seus interesses. Se eu lhes abrir meu cofre, voarão ao sabor dos meus também. Mas nada vai fazer eu dar sepultura ao traidor. Ofendes porque não temes punições. Quem disse eu que não fosse verdade? Que meus conselhos são movidos pela ganância. Todos sabem que a tribo dos profetas não resiste ao sudor. Bastante complexa, transcodificações, e aonde não é que haja uma falsidade, há uma adaptação. A redução e a falsidade são aquelas poéticas que se referir a processos de transcodificação. Os últimos 3 trabalhos, né, tiveram uma forte característica de relacionar, né, os conceitos com o cinema ou com alguma forma de imagem, né, seja do cinema. Fique, talvez não dê pé pra esperar seu olhar e olhar que eu já fiquei tempo demais. Você não me deixa passar por aí e eu não prometo te deixar fugir. Eu quero mergulhar no teu sonho, fragar teu perfume e gastar a sola no salão. Dividir o meu café e o que mais você quiser. Fique, você não me deixa borrar seu batom. Que tal romper a barreira do som? Enfim, de mim você não vai saber. Oh não, eu sei que eu vou me engasgar ao dizer.
A maior construção já realizada pelo ser humano, mítica. Mas se caísse uma pedra do lugar mais elevado da construção que foi interrompida, levaria 1 ano para chegar na Terra. Então vocês imaginem o diâmetro da base, seria semelhante ao diâmetro da própria Terra. E eu pintei com esta lupa e este pincel zero, que é um pincel de um pelo só. Seria a mesma coisa que você escovar um salão de 2.000 metros quadrados com uma escovinha de dente. Fiquei tão ligado, tão viciado em pintar os detalhes com esta lupa, que eu acabei tendo que ficar meses envolvido com a lupa. Eu ficava lendo, ficava atendendo o telefone, abrindo porta, porque eu ficava querendo ver tudo ampliado, que é uma forma assim de se envolver muito com os detalhes. Isso aqui é o mais recente e tem um nome adequado em grego de oxímoron. Se você procurar no dicionário, oxímoron quer dizer fantasia desvairada. Eu achei que era adequado. Desvairada. Na verdade, eu me diverti muito. Aqui os cadernos são ligados aos estudos. Por exemplo, esse desenho que está aqui se refere à primeira parte desse quadro. Os franceses costumam chamar de panta. Você tem 2 telas próximas e um diálogo entre elas. Fiz juntei as telas e tornei ela uma só, que é agora tem a. Então é um oxímoron isso, né? Se vocês vão pesquisar. Que eu acho a palavra mais próxima. Aliás, quem nos deu essa palavra foi o William Flusser. Giovanni Bocara. Obrigado por essa oportunidade. Trabalho de ator maravilhoso, shakespeariano. O infinito tem os limites da força da gravidade e da resistência do ar. E em paralelo o ideal de se mover além do tempo na eternidade. O movimento gerado na periferia do ar externo, na pele dura do pneu, é a sua razão de ser. Ele seria impossível sem a estabilidade do centro fixo do eixo na forca. Em seu interior, definido pelo raio do círculo, há um vazio potencial que pode nos levar onde nossa imaginação desejar. A humanidade é um colossal pelotão de bilhões de ciclistas correndo contra o relógio da morte. A formação deste pelotão muda de acordo com o vento. A evolução da consciência individual em contraponto à consciência coletiva. Um forte vento contra exige um gasto de energia maior, que espalha o pelotão, torna-o longo, esticado. Já um vento suave e a favor torna-o mais compacto e uniforme. Eu imaginei um professor que fala, meu querido, é assim, a situação que nós temos é assim. Você quer experimentar como é que é? Você quer entender o que está acontecendo, o que está rolando? É muito simples. Você pega 2 gatos de mesmo peso, de mesmo tamanho, e vá para o edifício mais elevado. E aí você coloca-os na mesma altura e solte-os. Um dos gatos vai cair, vai falar, eu tô caindo, meu Deus, que coisa horrível, eu tô desesperado, eu tô caindo, eu tô quase chegando lá embaixo, meu Deus, fazer alguma coisa, eu tô caindo. O outro vai perceber que vai cair. O que ele faz? Ele vai saracutear. Vai saracutear. De maneira tal que, qual a diferença entre os dois? Os dois vão chegar lá embaixo, vão se espatifar, e inexoravelmente é inevitável. A diferença é que eles fizeram da sua queda um espetáculo. É interessante que todo mundo estava lá vendo aqueles gatos caindo. Qual gato que interessou mais? Aquele que caiu feito de um saco de carne? Ou aquele que ficou saracuteando, curtindo a queda?
Então é um ato criativo, então esses atos não existem. Então as pessoas, a maioria das pessoas está em queda livre e não saracoteia, não faz nada. O balé triático é um projeto extremamente transgressor. Traz dentro de si uma ruptura com a tradição clássica da dança. É considerado a primeira dança abstrata da história da dança. E o seu criador foi Oscar Schlager. Para poder vocês terem uma ideia do contexto, na verdade, se coloca esse trabalho de Schlemmer, porque é um contexto nascido de uma pesquisa, não é? E essa pesquisa dentro da escola Bauhaus, que por sinal existe até hoje, mas essa pesquisa feita nesse contexto, ela foi muito determinante do que depois foi se tornando o balé triático. Triático é a forma através da qual a cultura do movimento moderno, a cultura do mecanicismo, do funcionalismo, da estética racionalista passou a se instalar e se corromper. E é muito didático, né? A pessoa olha para a coreografia e compreende o desenho do movimento do corpo no espaço. Un bene così caro, un bene così vero. La donna immobile, qual piuma al vento, tutta d'argento e di pensiero.